Olá, eu sou a Beatriz, frequentadora da Casa dos Espíritos, Unidades 1 e 2. Hoje estamos aqui reunidos em nome de Jesus para mais um Evangelho no Lar, onde trataremos do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, do Evangelho segundo o Espiritismo. Para tanto, eu te convido a sentar, a ficar numa posição confortável, a ficar tranquilo, sereno. Se possível, feche os seus olhos, abra seu coração e vamos orar com Jesus. Deus Pai todo misericordioso, de bondade e amor, queremos aqui humildemente agradecer o dia de hoje, a oportunidade que nos concede, a saúde que nos faz viver, a luz que nos ilumina e o amor que nos faz seus filhos. Ó Pai, grande Mestre, que sejamos humildes e benevolentes, que possamos ter consciência dos nossos atos e respeito pelos nossos irmãos. Que a tolerância e a paciência sejam nossas aliadas em todos os nossos dias. Obrigada, meu Deus, concede-me a paz necessária, a tranquilidade e o equilíbrio, para que possamos realizar um excelente e digno trabalho de fé e de amor. Assim seja. Bem-aventurados os pobres de espírito. Capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. O que é preciso entender por pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. São Mateus, capítulo 5, versículo 3. A incredulidade se divertiu com esta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como com outras coisas, sem a compreender. Por pobres de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. Os homens de ciência e de espírito, segundo o mundo, têm geralmente tão alta consideração de si mesmos e de sua superioridade que olham as coisas divinas como indignas de sua atenção. Seus olhares, concentrados sobre sua pessoa, não podem se elevar até Deus. Essa tendência a se crer acima de tudo não os leva senão, muito frequentemente, a negar o que, estando-lhes acima, poderia rebaixá-los e a negar mesmo a divindade. Ou, se consente a admiti-la, contestam-lhe um dos seus mais belos atributos, sua ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que só eles bastam para bem governá-lo. Tomando sua inteligência por medida da inteligência universal e se julgando aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade daquilo que não compreende. Quando pronunciaram sem julgamento, têm-no por inapelável. Se recusam a admitir um mundo invisível e um poder extra-humano, não é, entretanto, porque isso esteja acima de sua capacidade, mas porque seu orgulho se revolta com a ideia de uma coisa acima da qual não podem se colocar e que os faria descer de seu pedestal. Por isso, eles não têm senão sorriso de desdém por tudo, o que não é do mundo visível e tangível. Eles se atribuem muito de espírito e de ciência para crerem nessas coisas. Segundo eles, boas para as pessoas simples, tendo aqueles que as levam a sério por pobres de espírito. Entretanto, o que quer que digam, lhes será preciso entrar, como os outros, nesse mundo invisível, que ridicularizam quando seus olhos serão abertos e reconhecerão seu erro. Mas Deus, que é justo, não pode receber
na mesma categoria aquele que menosprezou seu poder e aquele que se submeteu humildemente às suas leis, nem os igualar. Em dizendo que o reino dos céus é para os simples, Jesus quer dizer que ninguém é nele admitido sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio, que crê mais em si que em Deus. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade no plano das virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que nos distanciam dele. E isso por uma razão muito natural, de vez que a humildade é um ato de submissão a Deus, enquanto que o orgulho é uma revolta contra ele. Mais vale, pois, para a felicidade do homem ser pobre em espírito, no sentido do mundo, e rico em qualidades morais. Olá, irmãos queridos, saudações. Na reflexão de hoje, o próprio texto coloca os pobres de espírito como os humildes, não é? Os humildes, eles são mais fraternos, eles têm mais empatia, eles têm mais facilidade de enxergar o próximo, eles são mais livres de conceitos preconcebidos, né? Eles têm mais facilidade de se aproximar da porta estreita que Jesus indicou como sendo o caminho. Enquanto que os orgulhosos, eles têm mais um ar da superioridade, não é? Só enxergam mais a si próprio, não é mesmo? Jesus sempre foi humilde, foi o ícone da humildade e pregou a humildade, inclusive nos dizendo que o maior de todos seria o que mais servir no mundo, não é? E também em outro momento ele diz: eu vim para servir, não para ser servido. Quer dizer, foi o exemplo da humildade que ele mesmo pregou e viveu entre os homens, não é? A gente poderia comparar no texto o orgulho e a humildade como a título de ilustração, como sendo a ciência e a religião, não é? Um dia elas vão entender que elas devem andar juntas. Por enquanto elas ainda tomam caminhos diferentes. Mas o próprio Albert Einstein, o ícone da ciência dos últimos 100 anos, ele disse: a ciência nos afasta de Deus, mas a ciência pura nos aproxima de um Criador. E o nosso irmão Allan Kardec previu isso. Ele disse que o Espiritismo não era uma religião dogmática, muito pelo contrário, era uma filosofia dinâmica. Ele disse que se um dia a ciência provasse algo em contrário, pois que o Espiritismo mudaria o conceito ou os conceitos que fossem necessários e andariam de lado com a ciência, de braço dado com a ciência. É o dinamismo da revelação espírita. Pois bem, irmãos, sejamos humildes como as crianças, né? A criança é símbolo de pureza, é símbolo de autenticidade. Eu me recordo de uma canção que dizia que o mundo será diferente, ou que o mundo seria diferente, se o homem confiasse no homem como o menino confia no menino. Façamo-nos humildes, pobres de espírito, para merecermos estarmos mais próximos do reino dos céus. Muita paz. E finalizando o nosso Evangelho no Lar, vamos à nossa prece final. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, seguindo os Teus ensinamentos,
que nós possamos aqui, de coração aberto, agradecer a paz, a serenidade, a tranquilidade e os seus ensinamentos que tão ricos são, que nós possamos ter o aprendizado e o aprimoramento necessário para a nossa evolução espiritual. Senhor, que não me falte tempo para o agradecimento, para a prece, para a caridade e para a humildade. Te agradecemos por mais esse momento de crescimento. Deus, obrigada. Que assim seja.